Eles disseram o pacto era simples: uma vida por um legado de dívida. Quando as nuvens de tempestade se reuniram sobre a propriedade Blackwood em ruínas, todos souberam quem seria sacrificado. Seria sempre Isabella, a beleza, a criança de ouro, a preparada para uma coroa. Seu pai, Richard, estava pronto para trocá-la para o monstro para salvar sua própria pele. Mas quando Sebastian Draven, o rei vampiro, caminhou através daquelas portas, ele não olhou para a garota no vestido de seda. Ele olhou para além dela, para as sombras, para a irmã vestindo trapos. O que acontece quando um monstro reconhecido como uma rainha, enquanto sua própria família apenas via uma serva? A escolha feita naquela noite não mudaria apenas a vida de Hazel. Isso queimaria o legado Blackwood até o chão. A chuva não simplesmente caiu sobre Blackwood Manor, ela a assaltou. A água martelou contra as janelas de vitral, como milhares de dedos desesperados tentando arranhar seu caminho para dentro. Na sala de estar, o ar estava denso com o cheiro enjoativo de baunilha e lavanda. Demasiado perfume pulverizado em uma tentativa desesperada de mascarar o cheiro de umidade ascendente e velho medo. Richard Blackwood ajustou sua gravata pela 10ª vez, suas mãos tremendo. Ele era um homem que tinha sido bonito, mas anos de jogo, conhaque e o peso esmagador de uma maldição geracional o tinham esvaziado. Seus olhos voaram para o relógio de pé. "Pare de andar, pai", Isabella estalou. Ela estava ao lado da lareira, posando como se um pintor já estivesse capturando sua semelhança. Ela era a perfeição inegável. Cachos loiros arranjados exatamente assim. Um vestido de veludo carmesim que tinha custado seus últimos créditos restantes. E pele como porcelana. Limpa na garganta. Ela tinha 21 anos e estava totalmente ciente que ela era a moeda da noite. Ele vai dar uma olhada em mim e esquecer a dívida. Homens sempre fazem, mesmo os mortos. No canto, quase se misturando com o papel de parede desbotado, sentou-se Hazel. Hazel era o erro. A filha nascida segunda, aquela com cabelo castanho de rato que não encaracolava, olhos que eram um tom opaco de cinza, e mãos que eram ásperas de esfregar os chãos onde sua irmã andava, enquanto Isabella tinha sido ensinada em francês e dança. Hazel tinha sido ensinada a equilibrar livros-razão e esconder a pobreza da família dos vizinhos. "Hazel, volte para a cozinha." Richard sibilou, notando sua presença. "Se Lord Draven te vir, ele pensará que estamos insultando-o." Limpa a garganta. "Você parece uma criada de cozinha." "Eu sou sua criada de cozinha, pai." Hazel disse suavemente. Sua voz era firme, faltando os histerismos que atualmente agarravam o resto da sala. Ela não se moveu, e o telhado da cozinha está vazando. "Se eu for lá, eu vou me afogar. Vou ficar aqui nas sombras. Ele não me notará." Ninguém nunca faz. Richard abriu sua boca para repreendê-la, para jogar um vaso, para fazer algo para desabafar o terror, mudando seu sangue para gelo. Mas um som o parou. Não foi uma batida. Foi o som das pesadas portas de carvalho trancadas e travadas contra a tempestade, lentamente rangendo abertas. O vento não entrou correndo. A chuva não salpicou o hall de entrada. Foi como se os próprios elementos tivessem medo de cruzar o limiar. Passos ecoaram no mármore, lentos, deliberados, o som de botas pesadas que tinham caminhado por séculos de guerras e cemitérios. Richard ficou pálido. Ele empurrou a cadeira de Hazel mais para trás de uma grande samambaia em vaso. "Fique para baixo", ele gemeu. Então, colocando uma máscara de bravata, ele deu um passo à frente, agarrando a mão de Isabella e puxando-a para o centro da sala. "Meu senhor", a voz de Richard rachou, "bem-vindo a Blackwood Manor." Da escuridão do corredor emergiu Sebastian Draven. Ele não era nada como as histórias. Os aldeões sussurravam de um cadáver apodrecido ou uma monstruosidade semelhante a um morcego. Sebastian era terrivelmente humano, embora humano fosse um termo solto. Ele era alto,
vestindo um terno moderno, sob medida que custava mais do que a propriedade Blackwood tinha valido em seu auge. Seu cabelo era escuro, penteado para trás de um rosto que era afiado, angular e predatório. Mas foram seus olhos que congelaram a sala. Eles eram pretos, inteiramente pretos, sem íris ou esclera, apenas um vazio absorvente sem fim. Ele não olhou para Richard. Ele não olhou para a sala. Ele caminhou até o centro do tapete e inalou profundamente. Medo, Sebastian disse. Sua voz era como veludo arrastado sobre cascalho e ganância. Os 2 centavos que definiram esta casa por 50 anos. Richard engoliu em seco. A dívida, meu senhor, eu sei que é devida. Eu tenho. Eu preparei o pagamento. Ele empurrou Isabela para a frente. Isabela, para seu crédito, fez uma reverência perfeitamente. Ela bateu suas pestanas, inclinando seu pescoço apenas o suficiente para expor o ponto de pulso, exatamente como sua mãe a tinha ensinado antes que ela os abandonasse anos atrás. Eu te ofereço minha mais velha, Richard disse, sua voz ganhando uma espécie patética de força. Isabela, ela é a joia do condado. Bonita, obediente, impecável. Ela o servirá ou o que quer que você exija. Ela é sua em troca da quitação do livro Razão. Isabela sorriu, uma coisa praticada, sedutora. É uma honra, meu senhor. Sebastian não se moveu. Ele não deu um passo à frente para inspecionar a mercadoria. Ele simplesmente olhou para ela. O silêncio se estendeu por 10 segundos, depois 20. Tornou-se agonizante. Bonita, Sebastian finalmente disse. As palavras soaram como um insulto. Sim, Richard respirou aliviado. A mais bonita. Como uma boneca, Sebastian continuou, circulando Isabela lentamente. Ele não a tocou. Ele caminhou ao redor dela como se ela fosse uma peça de mobiliário, pintada, oca. Posso ouvir seu coração, garota. Ele bate tão lentamente. Você não tem medo de mim. Você tem medo que eu não te ache atraente. Você tem medo de perder sua vaidade, não sua vida. O sorriso de Isabela vacilou. Com licença, você pensa que isto é um romance? Sebastian zombou, virando as costas para ela. Você pensa que vai domar a besta com sua beleza e viver em um castelo? Você é superficial, Richard. Você me oferece um reflexo em um espelho. Não posso comer um reflexo, e eu certamente não quero passar a eternidade ouvindo-o falar sobre si mesmo. Richard começou a suar profusamente. Meu senhor, por favor, ela é tudo o que tenho. É ela. Sebastian parou. Ele estava parado bem ao lado da samambaia em vaso no canto. Ele virou a cabeça lentamente, olhando para as sombras. Hazel prendeu a respiração. Ela tinha estado lendo uma cópia surrada de um livro Razão, tentando calcular se eles poderiam pagar por carvão para o inverno se seu pai sobrevivesse à noite. Ela não tinha olhado para cima, assumindo que seu manto de invisibilidade, sua simplicidade, a protegeria. Sebastian estendeu uma mão. Era pálida, cicatrizada e forte. Ele rasgou a samambaia para o lado como se fosse feita de papel. E quem? Sebastian perguntou, sua voz caindo uma oitava. É esta? A exposição foi física. Hazel sentiu como se o telhado tivesse sido arrancado da casa. Ela olhou para cima, agarrando o livro Razão ao peito, seus olhos cinzentos travando com os dele, pretos como o vazio. Essa não é ninguém, Richard disse rapidamente, pisando entre o rei vampiro e sua segunda filha. Essa é Hazel. Ela não é para você. Ela é simples. Ela é útil apenas para o serviço de limpeza. Ela não tem graça nem beleza. Ela é a Nanica. A Nanica? Sebastian repetiu, testando a palavra. Ela não é parte do acordo. Isabela guinchou, seu orgulho ferido mais do que seu medo. Olhe para ela. Ela está usando um saco de batatas. Sebastian os ignorou a ambos. Ele estendeu uma mão para Hazel. Levante-se. Não foi um pedido.
Foi uma ordem que vibrou nos ossos de Hazel. Lentamente, ela colocou o livro-razão sobre a mesa lateral. Ela se levantou. Ela era mais baixa que Isabela. Sua postura ligeiramente curvada de anos, carregando cestas de roupa e esfregando chãos. Ela usava um vestido de lã cinza que tinha sido cerzido em 4 lugares. Ela não usava maquiagem. Seu cabelo estava puxado para trás em um coque bagunçado severo. "Dê-me suas mãos", Sebastian ordenou. Hazel hesitou. Ela olhou para seu pai, que estava fazendo um movimento de cortar com a mão, e então para Isabela, que parecia enojada. Então ela olhou de volta para o monstro. Ela estendeu suas mãos. Eles estavam vermelhas e rachadas da água fria. Os nós dos dedos estavam inchados. Havia um corte fresco em seu polegar de cortar vegetais 1 hora atrás. Havia calos em suas palmas e manchas de tinta em suas pontas dos dedos de fazer as contas. Sebastian pegou suas mãos nas dele. Sua pele era fria como gelo, mas seu aperto era surpreendentemente gentil. Ele passou o polegar sobre o calo em sua palma. Ele traçou a mancha de tinta. Ele levantou a mão dela ao seu rosto e inalou. "Sabão", ele murmurou. "Tinta sujeira sangue." Ele olhou para Richard com um olhar de total desprezo. "Você me oferece a boneca de porcelana que senta na prateleira coletando poeira. Mas você esconde a que segura a prateleira em pé." "Ela não vale nada", Richard exclamou, desesperado. "Agora pegue Isabela, por favor." Hazel Ela é teimosa. Ela é de língua afiada. Ela lê demais. Ela não se submeterá a você. "Eu não quero submissão", Sebastian disse, soltando as mãos de Hazel, mas não se afastando. "Eu tenho exércitos de mortos-vivos que se submetem. Eu tenho terrestres que acenam quando eu falo. É chato." Ele se virou para Hazel. "Você faz as contas." Hazel piscou, surpresa pela pergunta direta. "Sim." "Por quê?" "Porque se eu não, pai gastará o dinheiro da mercearia em gin e nós vamos morrer de fome", ela disse. A verdade escorregou antes que ela pudesse pará-la. Richard ofegou. "Você insolente pequeno." Sebastian riu. Foi um som sombrio, seco. Honestidade quão refrescante. E o solo em suas mãos. "O jardim?" Hazel disse, achando sua voz crescendo mais forte. "O jardineiro largou há 3 meses porque você não o pagou. Estou tentando manter os vegetais de inverno vivos para que tenhamos algo para comer." "Sobrevivência", Sebastian disse acenando. "Você luta pela sobrevivência. Sua irmã luta por atenção." Ele se virou para Richard. "O acordo está concluído." Richard soltou um fôlego de alívio. Você levará Isabela." "Não", Sebastian disse. "Eu levarei Hazel." O silêncio que se seguiu foi absoluto. Mesmo a tempestade lá fora pareceu pausar. "Você não pode estar falando sério." Isabela riu. Um som agudo e nervoso. "Ela? Olhe para ela. Ela é um rato pequeno Dowie. Eu a estou levando", Sebastian disse, sua voz endurecendo em aço. "Ela é o pagamento. Ela virá comigo para a cidadela. Ela será minha protegida, minha convidada." "Mas a dívida?" Richard perguntou, sua ganância guerreando com sua confusão. "Se você pegar os bens danificados, a dívida ainda está quitada." Sebastian olhou para Richard com uma mistura de pena e desgosto. "Você venderia sua filha danificada tão facilmente quanto sua preciosa. Você não tem coração, Richard Blackwood." "Sim, a dívida está quitada. Suas obrigações financeiras para com minha casa estão terminadas. Mas saiba isto", ele se aproximou de Richard, pairando sobre ele. "Você está trocando a única coisa de valor nesta casa por mais alguns anos de conforto. Você pensa que venceu. Você acabou de se empobrecer completamente." Sebastian virou-se para Hazel e estendeu o cotovelo. Um gesto cavalheiresco que parecia bizarro vindo de uma criatura da morte. "Pegue seu casaco, Hazel. Partimos agora." "Eu não tenho um casaco", Hazel sussurrou. "Isabela tem 3. A mandíbula de Sebastian apertou. Ele tirou seu próprio paletó, pesado, forrado com seda,
cheirando a ozônio e colônia cara, e o colocou sobre os ombros de Hazel. Isso a engolfou, pendendo até os joelhos dela. Agora você tem um casaco, ele disse. Espere, Hazel disse, seus pés enraizados no local. Eu não posso simplesmente ir embora. Quem fará o jantar? Quem pagará as contas? Quem consertará o vazamento na cozinha? Sebastian olhou para ela, e pela primeira vez o vazio em seus olhos pareceu girar com algo semelhante à curiosidade. Deixe-os morrer de fome, ele disse suavemente. Deixe-os congelar, eles nunca se importaram se você fez. É hora, Hazel, para você ver o que você vale quando você não está sendo usada como uma besta de carga. Ele colocou uma mão em suas costas e a guiou para a porta. Hazel olhou para trás uma última vez. Ela viu seu pai verificando o livro Razão na mesa, já calculando seus ganhos, nem mesmo a observando partir. Ela viu Isabela olhando no espelho, arrumando o cabelo, aliviada por não ser ela a levada. Uma fria dureza se instalou no peito de Hazel. Era um karma que ela não esperava, mas um que ela de repente acolheu. Ok, Hazel disse, agarrando as lapelas do paletó do vampiro. Leve-me embora. Enquanto as pesadas portas se fecharam atrás deles, selando a família Blackwood dentro de sua mansão apodrecendo, o verdadeiro horror começou. Mas não para Hazel. Pela primeira vez em sua vida, o monstro não era o que estava ao lado dela. Os monstros eram os que ela tinha deixado para trás. O veículo que esperava no final da longa entrada de Cascalho não era uma carruagem puxada por cavalos espectrais, como as lendas locais sugeriam. Era um sedã azul meia-noite elegante, uma máquina de engenharia alemã que ronronava como uma pantera dormindo. O contraste entre a madeira apodrecida de Blackwood Manor e o metal polido e imaculado do carro era chocante. Sebastian abriu a porta traseira. Ele não fez uma reverência, mas segurou a porta com uma expectativa que forçou Hazel a se mover. Ela deslizou para os assentos de couro, o material tão macio que parecia manteiga contra suas pernas vestidas de lã áspera. O interior cheirava a cedro e algo afiado, como ozônio. Enquanto o carro partia, Hazel não olhou para trás. Ela olhou para a parte de trás da cabeça do motorista, um homem de pescoço grosso chamado Winston, que não tinha dito uma palavra, e agarrou o paletó de terno grande em volta de seus ombros. Você não está chorando? Sebastian observou. Ele estava sentado do outro lado do assento, a uma distância respeitável, lendo um tablet. O brilho da tela iluminava os ângulos afiados de suas maçãs do rosto. Lágrimas requerem hidratação, Hazel disse, sua voz plana. Eu não tomei um copo de água desde o meio-dia. Além disso, o que há para chorar? O papel de parede estava descascando. Sebastian tocou a tela de seu tablet, um fantasma de um sorriso tocando seus lábios. Pragmatismo, uma característica rara em meus círculos. A maioria das pessoas que eu levo gritam por suas mães ou imploram por misericórdia. Eu não tenho mãe, Hazel respondeu. E eu suspeito que misericórdia é cara. Nós não podíamos pagar. A viagem levou 2 horas, subindo as estradas montanhosas traiçoeiras que levavam aos picos com vista para a cidade. Quando eles finalmente chegaram à cidadela, conhecida nos mapas como Valerius Heights, a respiração de Hazel ficou presa em sua garganta. Não era uma masmorra. Era uma fortaleza de vidro e pedra, uma maravilha arquitetônica que pode alavancada sobre a beira do penhasco. Era moderna, austera e terrivelmente bonita. Não havia teias de aranha, nem gárgulas, apenas linhas limpas e holofotes que cortavam a tempestade. Winston abriu a porta e o vento chicoteou o cabelo de Hazel em seu rosto. Sebastian saiu e esperou que ela o seguisse. Enquanto ela pisava na calçada, uma fila de membros da equipe esperava na entrada principal. Hazel instintivamente encolheu os ombros. Ela estava acostumada a entrar em casas pela porta dos fundos, geralmente carregando uma entrega. Caminhar pela frente, passando por uma fila de pessoas em uniformes nítidos, parecia uma violação de uma lei natural. Cabeça erguida, Sebastian murmurou,
sua voz baixa o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir. Você não é mais a ajuda. Se você olhar para o chão, eles vão andar sobre você. Olhe-os nos olhos. Hazel forçou seu queixo para cima. Ela viu uma mulher de aparência severa, com limpa à garganta, cabelo grisalho na frente da fila. Bem-vindo ao lar, Lord Draven. A mulher disse, Senhora Gable. Sebastian acenou. Esta é Hazel Blackwood. Ela ficará na ala leste, a suíte master. Os olhos da Sra. Gable se arregalaram uma fração de polegada. Uma mudança tectônica para uma mulher de sua compostura. Ela olhou para as botas enlameadas de Hazel, o paletó masculino grande e a bainha desfiada de seu vestido. A suíte master, meu senhor. Aquele quarto é reservado para dignitários. Ela é uma dignatária, Sebastian disse, seu tom negociando nenhum argumento. Ela é a mulher que salvou as contas Blackwood da ruína. Isso a torna mais competente que metade do gabinete. Ele se virou para Hazel. Vá com a senhora, banhar-se, comer, queimar essas roupas. Eu te verei no jantar. Hazel foi levada. O interior da casa era uma sobrecarga sensorial. Os pisos eram de mármore aquecido. As paredes eram adornadas com arte que Hazel reconheceu de livros didáticos, originais, não cópias. A Sra. Gable a levou para um quarto que era maior do que todo o andar térreo de Blackwood Manor. Tinha uma parede feita inteiramente de vidro, com vista para as luzes da cidade abaixo. No centro havia uma cama que parecia uma nuvem. O banheiro é por ali, a Sra. Gable disse rigidamente. Eu terei uma seleção de roupas trazidas. Você precisa de uma empregada para ajudá-la a se despir? Não, Hazel disse rapidamente. Eu posso fazer isso. Muito bem. Quando a porta clicou fechada, Hazel não correu para a janela nem pulou na cama. Ela caminhou para o centro do quarto e ficou ali tremendo. A adrenalina estava diminuindo, substituída por uma exaustão esmagadora. Ela tirou o vestido de lã úmido, as meias gastas, as roupas íntimas que tinham sido lavadas até estar em fio urso. Ela entrou no banheiro. A banheira era feita de pedra preta. Ela abriu a torneira e água quente, instantaneamente quente, não fervida em um fogão e carregada em baldes, derramou. Ela subiu. O calor picou sua pele rachada, mas então a acalmou. Ela olhou para suas mãos flutuando na água. As manchas de tinta estavam desaparecendo. Pela primeira vez em 10 anos, Hazel Blackwood não fez absolutamente nada. Mas a paz é uma coisa fugaz. Uma hora depois, vestida em um vestido de seda que a Sra. Gable tinha fornecido, um verde esmeralda profundo que realçava as flex de cor em seus olhos cinzentos. Hazel desceu as escadas para o jantar. A sala de jantar era um espaço longo e cavernoso. Sebastian sentou-se à cabeceira da mesa, mas não estava sozinho. Sentada à sua direita estava uma mulher que parecia ter sido esculpida em gelo e diamantes. Ela tinha cabelo platinado, pele que brilhava com um brilho sobrenatural e olhos que eram um azul penetrante e predatório. Esta era Beatrice, uma vampira da alta corte, e ela estava olhando para Hazel como um lobo olha para um coelho ferido. Então Beatrice arrastou as palavras, sua voz como sinos de vento em um cemitério. Este é o pagamento. Richard realmente deixou seu estoque declinar. Ela cheira a detergente para roupa e desespero. Hazel congelou. O velho instinto de pedir desculpas, de encolher, de servir o vinho e desaparecer rugiu para a vida. Sebastian deu um gole de um líquido vermelho escuro de um copo de cristal. Ele não olhou para Beatrice. Ele olhou para Hazel. Sente-se, ele comandou. Ele apontou para a cadeira oposta a Beatrice. Hazel não é estoque, Beatrice. Ela é uma matemática. Uma matemática? Beatrice riu. Um som cruel e tilintante. Oh, Sebastian, você sempre amou seus pequenos animais de estimação. Ela faz truques. Ela consegue contar até 10. Hazel puxou a cadeira e sentou-se. Suas mãos estavam tremendo, mas ela as escondeu no colo. Ela olhou para a mesa posta. Havia 5 garfos.
Ela sabia qual usar apenas porque tinha posto mesas assim para os pretendentes de Isabela, mesmo que nunca tivesse comido em uma. Posso contar até 10, Hazel disse, sua voz quieta, mas firme. Ela olhou diretamente para Beatrice. Também posso calcular o juro composto sobre o empréstimo que sua família pegou do Tesouro Draven em 1924, ajustado para a inflação, e as cláusulas de penalidade por atraso de pagamento. Acredito que você deve ao Lord Draven aproximadamente 4 milhões de créditos, o que pode explicar por que você está jantando aqui em vez de em sua própria propriedade. Você está esperando se casar com ele para perdoar a dívida, assim como meu pai tentou vender minha irmã? O silêncio na sala era ensurdecedor. Sebastian abaixou seu copo. Um sorriso lento e aterrorizante se espalhou por seu rosto. A boca de Beatrix se abriu, mas nenhum som saiu. Seu rosto pálido ficou um tom de violeta. Coma sua sopa, Hazel, Sebastian disse pegando sua colher. É cogumelo e trufa. Acho que você vai gostar. A 20 mi de distância, a tempestade tinha passado, mas um tipo diferente de frio tinha se estabelecido sobre Blackwood Manor. Eram 9 da manhã. Geralmente, a esta hora, os fogos estariam rugindo no grande. O cheiro de café e torrada estaria flutuando pelos corredores e as pesadas cortinas de veludo seriam puxadas para trás para deixar entrar a luz. Hoje a casa era uma tumba. Isabela acordou tremendo. Ela enrolou seu fino roupão de seda em si mesma e tocou a campainha de serviço em sua mesa de cabeceira. Ela tocou de novo e de novo. Hazel, ela gritou, minha água está congelada. Hazel! Limpa a garganta. Não houve resposta. O silêncio da casa era pesado, opressivo. Isabela saiu correndo de seu quarto, seus pés descalços batendo contra as tábuas do chão congelantes. Ela abriu a porta de seu pai. Richard estava ainda na cama, desmaiado, uma garrafa vazia de conhaque no chão. Pai! Isabela guinchou. Onde ela está? Onde está Hazel? Richard gemeu, virando-se. Ele parecia um homem que tinha envelhecido 10 anos em uma única noite. Foi, ele murmurou. Vendida. Somos ricos, Izzy. Volte a dormir. Não consigo voltar a dormir. Estou congelando. Isabela bateu o pé. O fogo está apagado. A cozinha está fria e estou com fome. Então diga ao cozinheiro para... Richard descontinuou. Ele piscou, a névoa de álcool clareando ligeiramente. Ah, certo. Nós demitimos o cozinheiro há 2 anos. Hazel fazia a comida, Isabela disse. A percepção amanhecendo nela com a velocidade de um glaciar, movendo-se lentamente e os fogos e o tudo. Bem, Richard sentou-se esfregando suas têmporas. Faça algo para si mesmo. Quão difícil pode ser? Ovos, pão, calor. 1 hora depois, a cozinha era uma zona de desastre. Fumaça limpa a garganta jorrou do forno onde Isabela tinha colocado um pão, invólucro plástico, e tudo diretamente na grade. Cascas de ovo rangiam debaixo dos pés. Richard estava tentando operar o moedor de café, mas não conseguia descobrir como ligá-lo sem mover um armário pesado que Hazel costumava mover sem esforço usando um sistema de alavanca que ela tinha montado. Isso é ridículo. Isabela tossiu, afastando a fumaça de plástico queimado. Vou para a cidade. Pegarei o café da manhã na padaria. Dê-me o cartão de crédito. Richard apalpou seus bolsos. Ele puxou sua carteira. Estava vazia. Hazel cuidava do fluxo de caixa, ele murmurou. Ela guardava o troco em uma lata em algum lugar. Eles não conseguiram encontrar a lata. Eles não conseguiram encontrar o talão de cheques. Eles nem conseguiram encontrar as chaves do velho carro Station Wagon, porque Hazel sempre as guardava em um gancho pela limpa garganta porta. E em sua estupefacção bêbada na noite anterior, Richard tinha derrubado o gancho da parede e chutado as chaves para debaixo de uma tábua do assoalho. Nós vamos andar, Isabela declarou,
vestindo um casaco de pele sobre seu pijama. São apenas 2 milhas. As pessoas nos verão e saberão que ainda somos os Blackwoods. A caminhada foi humilhante. Lama salpicou as botas de grife de Isabela. Quando eles finalmente chegaram à aldeia, eles foram direto para a loja de conveniência e café do Sr. Henderson. O Sr. Henderson era um homem grande com um rosto vermelho e um livro-razão que rivalizava com a Bíblia em espessura. Ele observou os 2 Blackwoods entrarem com um olhar de ceticismo. Sr. Henderson, Richard rugiu, tentando invocar sua velha arrogância. 2 dos seus melhores cafés, e doces, e talvez um presunto. Dinheiro ou cartão? Henderson perguntou sem se mover. Coloque na conta, meu bom homem. Richard acenou com a mão de forma displicente. Como de costume. A conta está fechada, Henderson disse categoricamente. Richard congelou. Com licença. Sua conta, Henderson apontou para uma placa no balcão. Ela era mantida pela senhorita Hazel. Ela vinha toda sexta-feira, negociava os preços, verificava os pesos e pagava 20% do saldo para manter a linha de crédito aberta. Ouvi dizer que ela se foi, levada pelos vampiros. Ela... Sim, Richard gaguejou. Mas a dívida, a grande dívida, está quitada. Somos ricos novamente. Não me importo com sua dívida para com o rei vampiro, Henderson disse, cruzando os braços. Importo-me com os 300 que você me deve por salsichas e gin. Hazel era o colateral, Sr. Blackwood. Todos na cidade sabiam que enquanto Hazel estivesse lá, a casa não pegaria fogo e eventualmente seríamos pagos. Sem ela, você é um mau investimento. Ele se inclinou sobre o balcão. Dinheiro adiantado ou saia. Isabela ofegou. Você sabe quem somos? Sim. Uma voz veio da parte de trás. Era a irmã da senhora que trabalhava no balcão da Delicatessen. Vocês são as pessoas que venderam a única pessoa decente em sua família para um monstro para salvar suas próprias peles. O café ficou em silêncio. Os outros clientes, fazendeiros, mecânicos, professores, pousaram seus garfos e olharam fixamente. Não havia respeito em seus olhos, apenas julgamento. Richard ficou roxo. Ele agarrou o braço de Isabela. Vamos, não precisamos da caridade deles. Eles saíram furiosos, famintos e com frio. Enquanto eles caminhavam de volta para a mansão, a realidade começou a se instalar. Não era apenas o dinheiro. Quando eles chegaram em casa, a energia estava cortada. Hazel não estava lá para redefinir o disjuntor que sempre disparava quando chovia. O vaso sanitário estava correndo. Hazel não estava lá para balançar a alavanca do jeito certo. O telefone estava tocando. Era o banco. Richard o ignorou e foi para o armário de bebidas. Ele derramou o último do conhaque. Estará tudo bem, ele disse, limpa a garganta. A Isabela, que estava soluçando no sofá, agarrando seu estômago. Sebastian Draven vai cansar dela em uma semana. Ele a enviará de volta, e então tudo voltará ao normal. Mas de volta em Valerius Heights, o normal estava sendo reescrito. Hazel estava de pé na biblioteca de Sebastian. Era uma catedral de conhecimento, 3 andares de altura, cheia de livros encadernados em couro, escamas de dragão e metal. Ela estava procurando um livro sobre história, tentando entender o mundo em que ela tinha sido empurrada. Ela subiu a escada rolante para o 2º nível, seus dedos arrastando-se pelas lombadas. Você gosta deles, a voz de Sebastian veio de baixo. Hazel olhou para baixo. Ele estava encostado em uma mesa, observando-a. Ele tinha trocado seu terno por uma camisa preta, as mangas arregaçadas para revelar antebraços pálidos marcados com estranhas tatuagens pretas. Livros não te julgam, Hazel disse. Eles não se importam se seu vestido está remendado. Eles só se importam se você pode ler. Verdade, Sebastian disse, mas alguns livros são perigosos como aquele. Ele apontou para um tomo preto grosso perto de sua mão. Não toque no Sex de Cinza.
Ele grita quando você o abre. Hazel puxou sua mão para trás rapidamente. Por que você o tem? Porque conhecimento é poder, mesmo o tipo terrível. Sebastian disse. Desça, Hazel. Tenho algo para te mostrar. Hazel desceu. Sebastian a levou para uma grande mesa de carvalho coberta de mapas e plantas. Mas no centro jazia uma pequena e intrincada caixa de madeira. Abra-o, ele disse. Hazel levantou a tampa. Dentro estava um par de óculos. Eles eram elegantes, sem aro e pareciam caros. Meus velhos quebraram há 3 anos. Hazel sussurrou. Eu tenho estado apertando os olhos desde então. Eu notei, Sebastian disse. Você aperta os olhos quando calcula. Causa rugas. Hazel os pegou. Suas mãos tremeram enquanto ela os colocava. O mundo, que tinha sido um suave borrão de bordas por tanto tempo, de repente focou com nitidez. Ela podia ver os moes de poeira no ar. Ela podia ver os fios individuais na tapeçaria na parede. Ela podia ver os flex keys de ouro nos olhos abissais de Sebastian. Por quê? Ela perguntou olhando para ele. Por que você está fazendo isso? As roupas, a comida, agora isto. Você é um monstro. Você deveria ser cruel. Sebastian se moveu para mais perto. O ar ao redor dele ficou frio, mas não era desagradável. Era o frio nítido de uma noite de inverno. Eu sou cruel, Hazel, ele disse suavemente. Pergunte aos homens cujas aldeias eu queimei séculos atrás. Pergunte a seu pai, que está atualmente percebendo que dinheiro não pode comprar competência. Mas eu sou um homem de negócios e eu odeio o potencial desperdiçado. Ele estendeu a mão e enfiou uma mecha de cabelo castanho solta atrás de sua orelha. Seu toque demorou. Elétrico e aterrorizante. Você tem uma mente como um diamante enterrado na lama, ele disse. Pretendo limpá-lo e ver quão afiado ele realmente é. Amanhã você começa seu trabalho. Meu trabalho? Hazel perguntou. Esfregar chãos? Não, Sebastian sorriu, e pela primeira vez isso atingiu seus olhos. Beatriz estava certa sobre uma coisa. As contas estão uma bagunça. Alguém tem estado roubando de mim por 50 anos. Não consigo encontrar a discrepância. Meus conselheiros não conseguem encontrá-lo. Ele se inclinou para perto, seus lábios a polegadas de sua orelha. Encontre o ladrão, Hazel, e eu te darei a única coisa que seu pai nunca fez. O que é isso? Ela respirou. Autoridade. Enquanto Sebastian se afastava, deixando-a sozinha na biblioteca com sua nova visão e uma tarefa que poderia derrubar um reino, Hazel percebeu algo. Ela não era uma prisioneira. Ela era uma arma que finalmente tinha sido pega por um guerreiro que sabia como usá-la. E de volta em Blackwood Manor, a primeira janela se estilhaçou enquanto o vento aumentava e não havia ninguém sobrando para selá-la com fita. Por 3 dias, Hazel não viu o sol. Embora vivendo na cidadela de um vampiro, isso fosse dificilmente incomum. Ela tinha transformado a biblioteca em uma sala de guerra. Pilhas de registros financeiros datando da Revolução Industrial formaram uma barricada ao redor dela. Sebastian tinha dado a ela acesso irrestrito aos ativos Draven. Era uma quantidade aterrorizante de poder. Ela poderia ter transferido milhões para uma conta offshore e desaparecido. Ela poderia ter comprado Blackwood Manor e a demolido. Mas ela não o fez. Ela trabalhou. Seus novos óculos deslizaram por seu nariz enquanto ela traçava uma linha de tinta vermelha em um pergaminho de 1985. Você não comeu. Hazel saltou. Sebastian estava de pé junto à porta da biblioteca, encostado no batente. Ele se moveu tão silenciosamente que, mesmo com sua consciência aguçada, ela nunca o ouviu chegar. Ele segurava uma bandeja de prata com um prato de codorna assada e uvas frescas. Não estou com fome. Hazel mentiu. Seu estômago roncou alto, traindo-a. Sebastian se aproximou e colocou a bandeja em cima de uma pilha de certificados de ações. Seu corpo é humano, Hazel. Ele requer combustível, ao contrário do meu, que requer paciência. Ele puxou uma cadeira e sentou-se perto dela. Demasiado perto. O cheiro dele,
Chuva, uísque caro e ferro frio era distrativo. Eu encontrei, Hazel disse, empurrando um pedaço de papel para ele. Sebastian olhou para o papel. Era um diagrama que ela tinha desenhado, ligando várias empresas de fachada. Explique. São os custos de envio, Hazel disse, sua voz ganhando confiança. Por 50 anos, a propriedade Draven tem estado pagando um prêmio pelo envio de vinho de sangue dos vinhedos na Itália. Uma margem de lucro de 20%. Está listado sob logística e manuseio. E Sebastian perguntou, seus olhos focados intensamente em seus lábios enquanto ela falava. E a empresa de logística não existe, Hazel disse. Eu fiz referência cruzada dos números de registro. Eles pertencem a uma fábrica têxtil extinta em Leeds. O dinheiro, aproximadamente 50 milhões ao longo do último meio século, está sendo canalizado para uma conta privada nas Ilhas Cayman. De quem a conta? Sebastian perguntou. O ar na sala caiu desesperado. Eu não pude acessar o nome diretamente, Hazel disse, sentindo um arrepio de medo misturado com triunfo. Mas eu rastreei os gastos. A conta paga por uma suíte específica no Ritz em Londres a cada segundo fim de semana. Ela paga por joias de platina feitas sob medida e ela paga pela manutenção de um canil privado de Dobermans albinos. Sebastian ficou muito quieto. O predador estava totalmente acordado agora. Ela sentou à minha mesa. Ela bebeu meu vinho e ela tem estado roubando de mim para financiar sua vaidade. Ele olhou para Hazel. O vazio em seus olhos girava com uma tempestade violenta. Você limpa a garganta, fez o que todo meu conselho não pôde. Você me deu a espada para cortar a cabeça de um traidor. Ele estendeu a mão e pegou a dela. Desta vez ele não apenas a segurou. Ele a trouxe aos lábios e beijou seus nós dos dedos. Seus lábios eram frios, mas o calor que disparou pelo braço de Hazel era escaldante. Coma sua codorna, Hazel. Sebastian disse, sua voz rouca. Esta noite é o baile da lua de sangue, e você será a convidada de honra. Eu? Hazel entrou em pânico. Não posso ir a um baile, não sei dançar, não tenho um vestido, sou apenas a contadora. Você não é apenas qualquer coisa, Sebastian disse, puxando-a para os pés. Você é a mulher que superou um vampiro da alta corte. E esta noite você vestirá os troféus de sua vitória. Enquanto isso, em Blackwood Manor, a realidade da pobreza estava se instalando com velocidade brutal. A eletricidade tinha sido cortada ao meio-dia. A água era um filete de lodo marrom. Richard Blackwood sentou-se em um caixote na cozinha, comendo feijão de uma lata com uma colher de plástico. Ele não tinha feito a barba em semanas. Isabela sentou-se no canto, olhando para a parede. Ela tinha parado de falar dias atrás. A humilhação no baile tinha quebrado algo nela. Ela não era mais a bonita. Ela era a garota louca da aldeia que gritava com vampiros. Houve uma batida na porta. Não uma batida hesitante, mas um batido pesado e autoritário. Richard se levantou, tremendo. Quem é? Não temos dinheiro, vá embora. A porta se abriu. Não era a polícia. Não era o banco. Era Hazel, mas ela não estava sozinha. Ela estava ladeada por dois homens grandes de terno, e ao lado dela caminhava Sebastian. Richard deixou cair sua colher. Hazel. Hazel, minha querida filha. Você voltou. Você veio para nos salvar. Ele correu para ela, braços abertos. Eu sabia que você não esqueceria sua família. Diga a ele. Diga ao rei para nos dar dinheiro. Estamos desamparados. Hazel observou seu pai se aproximar. Ela não se encolheu. Ela simplesmente levantou uma mão. E ele parou, confuso pela autoridade no gesto. Não estou aqui para te salvar, pai, Hazel disse. Ela colocou uma pasta no caixote que ele tinha estado usando como mesa. O que é isto? Richard perguntou. A escritura da casa, Hazel disse. Eu a comprei. O banco te executou esta manhã. Você não abriu a correspondência, abriu? Richard ficou pálido. Você possui a mansão? Eu possuo a mansão. Hazel corrigiu.
Eu também possuo sua dívida para com o Sr. Henderson na loja de conveniência, sua dívida para com a loja de bebidas e a dívida pelos cartões de crédito falhos de Isabela. Eu comprei tudo. Então está tudo bem, então. Isabela se levantou, encontrando sua voz. Podemos viver aqui. Você pagará por tudo. Hazel olhou para sua irmã. Ela olhou para a mulher que a tinha zombado, diminuído, e a tratado como uma escrava por 20 anos. Não, Hazel disse, não. Eu não tenho uso para esta casa. Está apodrecendo, tem podridão seca na fundação e o telhado está desabando. Vou ter demolida amanhã. Demolida, Richard guinchou. Mas onde vamos viver? Sebastian deu um passo à frente. Ele sorriu, mostrando apenas um toque de presa. Hazel e eu discutimos isso. Precisamos de pessoal na cidadela, especificamente nos níveis inferiores. Os canes para os cães do inferno precisam de limpeza constante. É um trabalho sujo, fedorento e exaustivo. Ele olhou para Isabela. E as cozinhas precisam de alguém para descascar batatas. Milhares delas. Destrói a manicure, temo. Você não pode estar falando sério, Isabela sussurrou. Somos Blackwoods. Exatamente, Hazel disse. E os Blackwoods pagam suas dívidas. Você tem uma escolha. Você pode pegar os empregos, viver nos aposentos dos serviçais, que são quentes e têm comida, e pagar o que me deve. Isso deve levar você aproximadamente 40 anos. Ou, Richard perguntou, suando. Ou você pode ir embora, Hazel disse, gesticulando para a porta aberta e a estrada chuvosa além. Sem nada, sem casacos, sem dinheiro, sem nome, apenas as roupas em suas costas. Richard olhou para a porta. Ele olhou para a chuva. Ele olhou para suas mãos macias e inúteis. Ele olhou para Hazel, esperando por uma rachadura em sua armadura, um sinal da filha fraca que ele tinha abusado. Ele viu apenas a rainha de Valerius Heights. Eu pegarei os canis, Richard sussurrou, pendurando sua cabeça. Eu odeio batatas, Isabela soluçou, caindo de joelhos. Eu as odeio. Então é melhor você aprender a descascar rápido, Hazel disse. A demolição de Blackwood Manor foi um evento local. Os aldeões aplaudiram enquanto o bulldozer passava pela varanda da frente. Hazel estava na colina com vista para o local, observando a poeira subir. Ela sentiu uma mão em sua cintura. Você está triste? Sebastian perguntou. Não, Hazel disse, encostando-se em seu peito. Estou equilibrando o livro Razão. Aquela casa tirou tudo de mim. Agora eu tirei tudo dela. Ela se virou para encará-lo. O sol estava se pondo, lançando um brilho dourado sobre o vale. Sebastian olhou para ela com uma expressão que não era mais predatória, mas reverente. Eles te chamam de o rei mais cruel da história. Hazel disse, ajustando sua gravata. Mas você me salvou. Eu não te salvei, Hazel, Sebastian disse, beijando sua testa. Eu apenas te dei os óculos para que você pudesse ver quem você realmente era. Você se salvou. Talvez. Hazel sorriu, puxando-o para baixo para um beijo. Mas eu estou mantendo o castelo. É seu, Sebastian prometeu. Tudo é seu. Lá no vale, a última parede da propriedade Blackwood desmoronou em pó. E lá na cidadela, a bonita descascava batatas enquanto a irmã, que ninguém via, governava a noite. Que final satisfatório! Nós frequentemente pensamos que vingança precisa ser violenta para ser eficaz. Mas Hazel provou que a melhor vingança é o sucesso. E colocando as pessoas que te machucaram para trabalhar, descascando batatas. Esta história destaca uma verdade poderosa. Seu valor não é determinado por como as pessoas te tratam, mas pelo que você é capaz quando dada a chance de brilhar. Hazel era uma rainha em trapos. Isabela era uma porpa em seda. Se você gostou desta saga de vampiro retorcida e quer ver mais histórias onde o azarão pega a coroa, por favor, dê um polegar para cima neste vídeo. Isso realmente ajuda o canal a crescer.
Não se esqueça de se inscrever e apertar aquele sino de notificação para que você nunca perca uma nova história. Eu posto novos dramas toda semana. Compartilhe isto com um amigo que precisa de um lembrete de que karma é real. Obrigado por assistir e nos vemos no próximo.